Força e honra, guerreiro! Iniciando hoje os estudos, aliás, iniciando não, dando continuidade nos estudos do Código de Trânsito Brasileiro com as suas medidas administrativas. Se você não viu a primeira aula, volta ali na playlist e procura a aula 1, porque aqui é apenas a continuação. E aí, como é que tá? Perdido neste mar que é o trânsito brasileiro? Pois é, eu tô aqui para tentar te ajudar. Então vamos juntos estudar e entender um pouco melhor esta confusão que é o Código de Trânsito Brasileiro. Se não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações e compartilhe com todos que você sabe que vão precisar estudar esta lei. E se gostar, mas somente se gostar, deixe seu like. Iniciamos então diferenciando novamente agente de trânsito ou agente da autoridade de trânsito, que é um sinônimo de autoridade de trânsito, certo? O guarda municipal, por exemplo, ele quando recebe a função, isso quando é previsto em lei de guarda de trânsito, ele pode apenas lavrar o auto de infração, ou seja, ele não aplica a multa, ele apenas lavra o auto de infração. Já a autoridade, quando existe um recurso, por exemplo, ele julga através das suas diaris na primeira instância, também temos órgãos recursais de segunda instância, que não citaremos aqui, e aplica a multa, certo? É ela que aplica a multa. O agente de trânsito tem seu ato vinculado à lei, não é opcional, e ele deve aplicar a lei sempre. E ele pode aplicar as medidas administrativas, objeto da nossa aula de hoje. O artigo 269, então, do Código de Trânsito, traz as medidas administrativas. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas: retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, recolhimento da permissão para dirigir, recolhimento do certificado de registro. E na sequência vemos que há outras medidas administrativas, como o recolhimento do certificado de licenciamento anual, o CRLV ou CRLA, o transbordo de excesso de carga e realização de testes de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, e também o recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e nas faixas de domínio das vias da circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento das multas e encargos devidos. Então nós aqui podemos presenciar 10 artigos que nos trazem as medidas administrativas. Temos um último que seria a realização de exames de aptidão física e mental, de legislação de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Também se trata de uma medida administrativa. A ordem, o consentimento, a fiscalização às medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida, à incolumidade física da pessoa. E as medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas, ou seja, elas podem ser cumulativas. Vamos à primeira medida, que seria a retenção do veículo. O artigo 270 nos traz que o veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Isso inclui a retenção das malas? Se o agente de trânsito nos para, nós somos obrigados a deixar as malas? Não, não está inclusa neste caso, apenas a retenção do veículo como medida administrativa. Agora veremos os artigos que têm como característica esta medida, como dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, trazendo isso como infração gravíssima e a penalidade de multa em 3 vezes, e a medida administrativa, a retenção do veículo. Eu fiz a divisão conforme, no caso, a qualificação de medida administrativa. Você vai ver que vai ficar mais tranquilo para nós estudarmos dessa. Infelizmente, o Código não disponibilizou os artigos ordenadamente. Ele meio que mistura as qualificações, mas nós iremos dividir da melhor maneira possível. Também com a Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, cassada ou com suspensão do direito de dirigir, trazendo então uma infração gravíssima com penalidade de multa em 3 vezes e a mesma medida administrativa, o recolhimento do documento de habilitação e retenção. Perceba que neste caso temos a soma de 2 medidas administrativas, com Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzido, é uma infração gravíssima, diferente da anterior, e a penalidade de multa em 2 vezes. A medida administrativa neste caso, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado.
Aqui então você começa a entender um pouco da diferença da retenção para a remoção. No caso, a retenção ela tem a intenção de sanar uma dificuldade até que se apresente uma solução, com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias, certo? Trazendo a medida administrativa, o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Perceba que isso é sempre uma hipótese. Sem usar lentes, corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima no caso, e a penalidade é a multa, certo? Além disso, a medida administrativa, neste caso, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação do condutor. E aqui no artigo 163, se você não sabia até agora, entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior, ou seja, sem habilitação, incorre nas mesmas penas imprevistas e as mesmas medidas previstas de penalidade e medida administrativa a mesma também, certo? Aqui então esses são os artigos 164. Permitir que pessoa nas condições referidas dos incisos anteriores tomem posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Perceba que é necessário, no caso, a condução na via para configurar as penas e as medidas administrativas são as mesmas dos artigos anteriores. Também na sequência, conduzir veículo com a cor ou característica alterada sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória, sem equipamento obrigatório ou estando esta ineficiente ou inoperante, com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, com descarga livre ou silenciador de moto de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, e com equipamento ou acessório proibido, como diversas vezes percebemos nas rodovias e nas estradas ao viajar, com equipamento do sistema de iluminação de sinalização alterado, com registrador instantâneo inalterável de velocidade, tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência deste aparelho, com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no para-brisa em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste código, com vidros total ou parcialmente coberto por películas reflexivas ou não, painéis decorativos ou pinturas. Percebam que são todos fatores que atrapalham a condução do veículo e por isso são proibidos, como com cortinas ou persianas fechadas não autorizadas pela legislação, em mau estado de conservação, comprometendo a segurança ou reprovando na avaliação de expensão da segurança e de emissão de poluentes e ruídos, e sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva. Isso é uma infração grave. Troque seu limpador de para-brisa, certo? A penalidade é a multa e a medida administrativa, retenção do veículo para a regularização. Você, como guarda municipal, precisará reter esse veículo para que seja regularizada a situação. Transitar com o veículo, danificando as vias, suas instalações e equipamentos, derramando, lançando, arrastando sobre a via, carga que esteja transportando, combustível lubrificante que esteja utilizando, qualquer objeto que possa caracterizar, acarretar risco de acidente. Infração é gravíssima, neste caso, penalidade de multa e a medida administrativa novamente é a retenção do veículo até a regularização, produzindo também fumaças, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Existe um limite, com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização. Certa infração é grave, penalidade de multa, com excesso de peso admitindo percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecido pelo CONTRAN. Infração média, penalidade de multa novamente, acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado. Um pouco mais detalhista neste caso. Também temos aqui no artigo 232, conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatórios, referidos neste código, configurando infração leve, uma penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do documento. E quais são os documentos de porte obrigatórios do veículo mesmo? A habilitação do condutor e o CLA ou CRLV, que é o Certificado de Licenciamento Automotivo ou o Certificado de Registro de Licenciamento Veicular. É a mesma coisa. Pode ser cópia? Não, somente o original. E o porte do certificado de licenciamento anual é obrigatório? O artigo 133, parágrafo único, diz que o porte será dispensado quando no momento da fiscalização for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Eu acredito que não é uma boa arriscar, porque vai que não está informatizado o sistema. Na sequência, temos o artigo 233, deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias junto a órgão executivo de trânsito, ocorridas hipóteses já previstas no artigo 123, infração grave, penalidade de multa e a mesma medida administrativa, retenção do veículo para a regularização. Agora vamos à medida de remoção. Você vai entender logo a diferença. O veículo será removido nos casos previstos neste código, para depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, geralmente ligado a um estacionamento em local proibido. Porém, há uma exceção, algo que não está previsto, que temos um caso, que é o estacionamento em local
permitido, porém carro na contramão. Nesse caso não poderá haver a remoção, porque simplesmente a lei não pensou nessa possibilidade, o motorista é criativo. O artigo 180 diz que ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível configura então uma infração média, penalidade é a multa, e a medida administrativa neste caso, acredite, é a remoção do veículo. O artigo 181 traz as questões ligadas ao estacionamento, estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo de areamento da via transversal, infração média, penalidade é multa, medida administrativa é remoção. Afastado da guia da calçada a meio fio de 50 centímetros a 1 metro, veja que há uma diferença entre 50 centímetros a 1 metro e afastado da guia da calçada a mais de 1 metro. No caso, a mais de 1 metro configura infração grave, sendo que a outra é leve. Essa é a diferença. Perceba também que existem algumas definições, como via transversal, outras aqui como vias de trânsito rápido também, por exemplo. Todas essas definições, o que significa cada um desses termos, estão nos anexos. Você vai ter que dar uma lida pelo menos uma única vez no anexo com carinho. Então, de acordo com as posições estabelecidas neste código, na pista de rolamento das estradas, das rodovias, trazendo a penalidade de multa, medida administrativa, remoção, junto aos sob hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de postos de visita de galeria subterrânea, desde que devidamente identificados conforme especificação do CONTRAN. Então você precisa ler lá aquele anexo para identificar o que é uma pista, o que é um acostamento. Eu não tenho tempo aqui para passar um curso completo de legislação de trânsito e você também não tem tempo, você tem que estudar muitas outras coisas. Mas você vai dar uma lida pelo menos uma vez. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior, no passeio sobre a faixa, destinado sobre pedestre, proibido estacionar também, sobre os gramados centrais, divisores de pista de rolamento, penalidade de multa e a mesma medida administrativa, a remoção do veículo novamente. Onde houver a guia da calçada, o chamado meio-fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos, a infração é média, penalidade de multa, medida administrativa, novamente remoção. Impedindo, aliás, a movimentação de outro veículo, infração média, penalidade de multa, e ao lado de outro veículo em fila dupla, como muitas vezes presenciamos no trânsito, também trazendo alguma penalidade, você percebe que, novamente, a remoção do veículo pode ocorrer neste caso. Nas áreas de cruzamentos de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, trazendo então infração grave, penalidade de multa, novamente a mesma medida, e onde houver sinalização horizontal delimitadora de pontos de embarque e desembarque de passageiros de transporte coletivo, ou na inexistência desta sinalização no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto. Também configura infração média, penalidade de multa e a medida administrativa de remoção. Nos viadutos, pontes, túneis, a infração é grave. Na contramão da direção, infração média, penalidade de multa. Perceba que neste caso não é configurada a remoção. A multa existe, mas a remoção não vai acontecer. Em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto, infração grave, penalidade de multa, medida administrativa novamente remoção. Em desacordo com as condições regulamentadas e especificadas em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, uma placa de proibido estacionar, por exemplo, infração média, penalidade de multa, medida administrativa, novamente remoção. Em locais e horários de estacionamentos e paradas proibidos, também configurando multa grave, infração grave, aliás, e penalidade de multa. E a medida administrativa, novamente, remoção. Nas vagas reservadas às pessoas com deficiências ou idosos. Aqui lembramos que também serve dentro do estacionamento de shoppings locais abertos ao público. Infração gravíssima, penalidade de multa, medida administrativa, remoção. Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. E no caso previsto no inciso 16, é proibido abandonar o calço de segurança na via. Outro fato que interessante. Agora as medidas de recolhimento de habilitação. Artigo 62, dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Configura então infração gravíssima, penalidade de multa. A medida administrativa é o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação de veículo até a apresentação de condutor habilitado. No artigo 165, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a infração é gravíssima, a medida administrativa novamente retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e o recolhimento do documento de habilitação, novamente duas medidas administrativas para o mesmo fato. Também recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277, configurando infração gravíssima, penalidade de multa até 10 vezes, suspensão de direito de dirigir por 12 meses e a medida administrativa recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observados os dispostos
No artigo 170, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos, infração gravíssima, penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa novamente retenção e recolhimento do documento de habilitação. O artigo 173 é o famoso racha, de exportar a corrida, infração gravíssima, penalidade de multa 3 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Veja que é a apreensão neste caso. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. A apreensão é, no caso, uma penalidade. Transpor sem autorização, bloqueio viário policial, infração gravíssima, penalidade de multa, apreensão do veículo, suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Novamente, 2 medidas administrativas e algumas penalidades, entre elas, suspensão do direito de dirigir. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. As diferenças você vai encontrar lá no anexo. Sem usar capacete de segurança, com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas específicas aprovadas pelo CONTRAN, transportando passageiros sem capacete de segurança na forma estabelecida no inciso anterior, fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. Essa aqui é a famosa empinada que os motoqueiros dão na rua, também configura uma infração. Certo? Então, prevista no artigo 244, tanto para motocicleta como para motoneta, como para ciclomotor, também com os faróis apagados, transportando criança menor de 7 anos ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança, infração gravíssima, penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, e a medida administrativa, novamente, recolhimento do documento de habilitação. Então você percebe que há uma bagunça, aparentemente, mas é que está dividido conforme a medida administrativa. Por isso que os artigos vão e voltam. Você precisa anotá-los e relê-los várias vezes. No caso aqui, recolhimento do CRV, é outro tipo de medida administrativa. O recolhimento do certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste código, quando houver suspeita da inautenticidade ou adulteração, e se alienado o veículo não for transferido à sua propriedade no prazo de 30 dias. E sempre, então, no caso, mediante recibo. A outra medida é recolhimento do CLA ou CRLV. Trazendo então que o recolhimento do certificado de licenciamento anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste código, quando houver suspeita da inautenticidade ou adulteração, se o prazo de licenciamento estiver vencido e no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Isso aqui é importante, porque se não for resolvido, no caso haverá esta incidência deste artigo 274. Na sequência percebemos que o artigo 270, parágrafo 2º, não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, poderá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual contra a apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor para regularizar a situação, para que se considerará, desde logo notificado, no caso, desde logo notificado, já terá cumprido essa etapa administrativa. Dando sequência, percebemos aqui deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. É uma infração grave, a penalidade é multa e a medida novamente recolhimento do certificado de registro e do certificado de licenciamento anual, no caso, os 2 documentos nessa situação do artigo 240. E na sequência deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos. É uma infração grave, a penalidade é a multa e a medida administrativa recolhimento das placas e dos documentos. Perceba que no caso aqui os 2 documentos. Também na sequência percebemos que deixar a empresa seguradora, aliás, transbordo de excesso de carga, a nova medida administrativa. Artigo 231, então, com excesso de peso admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN e excedendo a capacidade máxima de tração, no caso, quando o carro não consegue, ou o veículo, no caso, não consegue evoluir, não consegue andar. A teste de dosagem alcoólica, outra medida administrativa. Artigo 276, qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar, sujeito ao condutor às penalidades previstas no artigo 65, quer dizer que não existe tolerância para o álcool e sim para o eventual erro metrológico do etilômetro ou famoso bafômetro, né, mais popularmente conhecido. Não existe uma tolerância para o álcool, mas para uma margem de erro do equipamento, certo? Se a questão vier nesse sentido, atente-se a esse fato. Recolhimento de animais que ficam soltos nas vias também é uma medida administrativa. Recolhimento de animais que se encontram soltos nas vias e nas faixas de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multa e encargos devidos. Não se esqueça de dar uma olhada no anexo e de verificar o que significa faixa de domínio, vias de circulação, porque você precisa ter esses conceitos para a sua prova e nós não teremos tempo aqui para abordar todos os detalhes do Código de Trânsito Brasileiro. É importante que você entenda o que significa cada item. Chegamos aqui ao final de mais uma etapa.
próxima aula será a respeito dos crimes de trânsito. Assim nós teremos resumido da melhor maneira possível. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando as nossas aulas. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com todos que você sabe que precisam ver esta lei. Muito obrigado por ter tido atenção até o fim e força, guerreiro!